venho aqui para dizer que o vereador Dr. Wagner Rovina fez uma denúncia na delegacia, um boletim de ocorrência, se referindo à sessão do dia 8 de agosto do ano de 2025, no qual ele relatou que eu teria simulado um gesto de sexo oral com a boca aqui no plenário e o chamado de chupetinha do prefeito. Queria adiantar para os senhores e senhoras que essa denúncia ela foi arquivada pelo Ministério Público, mas hoje eu quero comunicá-los que eu estou abrindo aqui uma denúncia, protocolei no dia de hoje uma denúncia na Comissão de Ética para essa casa, para que se analise o caso, as falas, as condutas do vereador Wagner Rovina, que, como vocês vão ver a seguir, são condutas reincidentes. Eu peço que todos coloquem atenção na sequência dos fatos que eu vou relatar aqui, porque, como eu já mencionei, não se trata apenas dos ocorridos no pontual dia 5 de agosto. Bom, quero começar contextualizando. Na sessão do dia 5 de agosto de 2025, eu usei esta tribuna aqui para denunciar a persecução, a perseguição, a conduta do Franco Sardelli, filho e chefe de gabinete do prefeito, e também do jornalista Jugensen na Vox, que, de maneira recorrente, endossa as falas persecutórias e discriminatórias, né, muitas vezes distorcendo a realidade, a fim de atingir a minha imagem, a minha reputação. Pois bem, fiz isso aqui nessa tribuna e, na mesma sessão, na sequência, durante o tempo de pinga-fogo, numa fala muito curta, um tanto quanto desconexa e num tom que se pretendia um tom enigmático, ele deu parabéns, sem dizer porquê, tanto para o Jugensen quanto para o Franco Sardelli. E, na sequência, ele interrompeu, né, o fluxo do pinga-fogo, pediu questão de ordem, se dirigiu à mesa diretora, na sua fala, no microfone, e afirmou que eu havia feito gestos obscenos aqui no plenário e que, né, enfim, com essa conduta, eu estaria aí ofendendo essa casa. O vereador ainda diz, nessa mesma fala, que eu o chamei de parlamentar covarde, quando, na verdade, ele me chamou de parlamentar covarde durante essa fala que ele fez. Tudo isso foi transmitido ao vivo, né? Claro, obviamente, porque era uma sessão ordinária aqui da casa. São falas mentirosas, são falas levianas, com um único objetivo, o objetivo de me expor, de tentar me intimidar, de tentar me constranger e diminuir, né, o meu trabalho como vereadora nessa casa. Tudo sem nenhuma prova, insinuações de cunho sexual feitas aqui no plenário da Câmara. Infelizmente, eu imaginei que essa fala ficaria aqui, no âmbito do plenário, mas o vereador procurou uma delegacia e fez o boletim de ocorrência. A denúncia, como eu disse, foi arquivada por falta de provas pelo Ministério Público, mas o que eu quero dizer é que, na sessão seguinte, no dia 12 de agosto, ele usou esta tribuna para fazer também a sua explicação pessoal, dando a sua versão dos fatos. E aí ele fala uma coisa que, infelizmente, eu não gostaria de estar tendo que retomar aqui, mas ele fez isso, então é necessário, para que vocês entendam a dimensão da violência e da perseguição que representa essas condutas do vereador Wagner Rovina. Ele resgatou o caso do vereador de Santa Bárbara, que, em 2021, no primeiro ano do meu mandato, mandou eu lavar a cara, a boca com ácido sulfúrico. Ele retomou essa situação, especialmente a fala que eu fiz sobre essa agressão que eu sofri na tribuna da Câmara, uma fala onde eu expus a violência que eu fui, né, que me atingiu, eu expus o porquê essa violência é uma violência política de gênero, e ele trouxe essa fala minha com uma distorção muito grave, porque ele trouxe, mais uma vez, pela segunda vez, a primeira foi em 2022, mas ele trouxe agora, no mês de agosto, pela segunda vez, uma fala distorcendo a fala que eu fiz. E essa distorção ela consiste no seguinte: o vereador Wagner Rovina ele voltou a afirmar que eu usei essa tribuna e pedi que a irmã do vereador que me agrediu, o vereador de Santa Bárbara, que mandou jogar ácido sulfúrico na cara, ele disse que eu usei essa tribuna para pedir que essas mulheres fizessem isso também, ou que se fizesse isso contra essas mulheres. É espantoso, porque, né, a gente tem vídeo.
É espantoso porque basta assistir a minha fala atentamente e você vai perceber que, em nenhum momento, eu falei algo que pudesse ser confundido com isso. Muito pelo contrário, fica muito evidente que, na verdade, a fala que eu fiz foi justamente para atingir as pessoas que tentam minimizar toda vez que a gente denuncia violência política de gênero. Foi uma fala apelando para a sensibilidade das pessoas, para a empatia das pessoas. E a fala foi o seguinte, vereadores: eu pedi para aquelas pessoas que estavam com dificuldade de entender o que eu estava falando, eu apelei para que elas fizessem o exercício mental de colocar uma pessoa da família, que pode ser a mãe, a irmã, qualquer pessoa, na condição que eu estava. E aí, talvez assim, a pessoa conseguisse perceber a gravidade. Ou seja, é aquela ideia, se fosse com alguém do seu afeto, da sua família, você não gostaria que isso acontecesse, né? É uma fala muito comum, apelando para a empatia. É só ver o vídeo, não resta dúvida, não há dúvida, que o que eu disse foi nesse sentido. Isso não se confunde de maneira nenhuma com qualquer tipo de fala que eu pudesse fazer que me equiparasse ao agressor, ao meu agressor. E essa tentativa que ele faz, quando ele faz essa manipulação, essa distorção da minha fala, essa tentativa tem a ver com uma intenção de me deslegitimar enquanto uma vereadora que defende a pauta, os direitos da mulher, que defende políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, e, claro, arranhar, prejudicar a minha reputação. E aí eu não sei se é fruto, se essa interpretação do Dr. Wagner Rovina, que, além de vereador, também é advogado, eu não sei se ela provém de uma dificuldade profunda de interpretação de texto, ou se vem, de fato, de uma intenção consciente e deliberada de distorcer a minha fala para, de alguma maneira, insinuar que haveria contradição na minha conduta como parlamentar, na minha conduta pública. Então, fica esse questionamento. E aí, não satisfeito, o vereador Wagner Rovina, nessa mesma sessão do dia 12/8 de 2025, ele, usando esta tribuna, ele começa a falar e parabenizar as vereadoras, as 4 vereadoras que estão comigo nessa legislatura. E aí ele vai citando nominalmente cada vereadora e vai, para cada uma delas, atribuindo um adjetivo, 1, 2 ou 3 adjetivos. Eu listei os adjetivos para vocês retomarem comigo: simpatia, bondade, calma, educação, serenidade, simplicidade. E ele termina, quando ele termina de falar do perfil das nossas vereadoras, ele diz o seguinte: será que tem a ver, quando a senhora fala só os seus requerimentos, por que será que só os seus requerimentos, seus projetos, suas leis não passam? Então, ele pega e começa a questionar a minha qualidade, a minha produção legislativa, a partir desse resultado que ele visualiza como negativo, né, e atribuir isso, né, durante a fala, a exposição dele, ele insinua que isso se deve a um conjunto de atributos que talvez eu não tenha, que são esses atributos: a serenidade, a bondade, a calma, a educação. Sem contar, como se ele, né, não conhecesse a nossa realidade, ele parece ignorar que, na verdade, aqui, o desfecho das ideias, o desfecho de um projeto, o desfecho dos trabalhos, eles não têm só a ver, eles não têm a ver exclusivamente com a qualidade do texto legislativo ou com o mérito, a importância da matéria. Aqui, o desfecho do trabalho, do requerimento e do projeto de lei tem muito a ver com o tipo de relação do vereador, da vereadora, com o Poder Executivo, com o grupo do prefeito. Existe aí uma diferença na relação dos vereadores da base e da oposição, na maneira como são ou não recebidos pela prefeitura, enfim, né, como são tratados, abordados os projetos aqui. Eu nunca vi um vereador da base ter um projeto derrubado aqui durante a sessão sem uma explicação a respeito do porquê que o projeto não merece prosperar. No meu caso, foram, no mínimo, 3 projetos derrubados sem
nenhuma justificativa. Ou seja, sequer essa preocupação existe. Não existe sequer essa preocupação em dissimular, que, no final das contas, o resultado aqui tem muito a ver com essas tratativas, com essas relações que, infelizmente, não estão claras publicamente. Continuando aqui, né, eu quero concluir a minha fala, ele coloca uma questão que é muito, muito cruel. Por que somente a vereadora Juliana sofre violência? Ou melhor, ele usa uma palavra que eu não usei. Porque somente a Juliana alega que sofre violência. Então, ele começa a questionar situações, inclusive como essa do vereador Corá, que mandou jogar ácido sulfúrico na cara, né, que foram já pacificadas na justiça, e é estranho, porque ele é advogado, ele sabe o peso de uma decisão no judiciário, né, que condenou, que responsabilizou esse vereador pela agressão, pela prática que ele fez. Então, isso é muito cruel. E aí ele desenha esse perfil das vereadoras aqui, né, insinuando essa contraposição entre o meu perfil e das demais, obviamente. E aí ele vai no sentido de desenhar esse perfil da mulher, especialmente da parlamentar, que é digna de respeito, de admiração, de legitimidade para ocupar esse espaço, né? Para tentar constranger, mais uma vez, para tentar diminuir o valor do nosso mandato, que tem uma marca muito forte, que é trabalhar pela população com independência e com autonomia. E aí, para finalizar, ele traz uma frase de um ex-presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, e aí ele fala o seguinte, né? Ele traz uma síntese do que está por trás dessas condutas dele, e ele reitera o profundo incômodo que ele tem com as minhas fala educada, abre aspas, tá? Fala educada, que é uma expressão que ele usou aqui em várias oportunidades. E aí ele traz a fala: educar uma pessoa só no intelecto, mas não na moral, é criar uma ameaça à sociedade. Ou seja, existe uma leitura por parte dele que reconhece uma consistência intelectual em mim, mas não uma consistência moral, que está relacionada a comportamentos, valores, subjetividades que ele explicitou muito bem, as quais, né, ele valoriza na figura das demais vereadoras. E aí eu entendo que talvez seja isso mesmo. Mulheres fazendo política incomodam, mas mulheres fazendo política com ousadia, com enfrentamento, com inteligência, com sabedoria, com coragem, incomodam muito mais. E talvez soe realmente ameaçador, por isso que ele escolheu essa frase para finalizar a explicação que ele fez nesse espaço aqui, se referindo às vereadoras, à minha conduta e à conduta dele mesmo. Mas isso é um problema dele, é uma questão dele. Né? Essa sensação, talvez, que incomoda muito, que é essa impotência diante de um mandato tão potente, em condições tão ruins, tão cheia de empecilhos e entraves que estão fora do meu controle, talvez realmente essa sensação de impotência, de não conseguir parar o nosso mandato, seja o que realmente afeta o vereador Dr. Wagner Rovina. E a gente está aqui para dizer que a gente não vai aceitar esse tipo de conduta aqui na casa. É por isso, é por não aceitar esse tipo de conduta que eu estou denunciando o vereador no Conselho de Ética para que seja analisado, tomadas as devidas as medidas, né, cabíveis, necessárias, não só para que a Câmara seja mais segura, para que seja pedagógico, não só para que o vereador não continue reincidindo, né, que é isso que ele vem fazendo, mas também para a gente desnaturalizar uma ideia que é muito nociva, né, desnaturalizar a violência política, desnaturalizar a ideia de que a violência política é uma questão de divergência político-ideológica. Né? A violência política de gênero não pode ser confundida com divergência político-ideológica. A gente já viu o quanto isso é danoso para o país, para o mundo, para a sociedade e, especialmente, para a democracia. Portanto, eu espero que essa casa analise essa situação, espero que o Conselho de Ética analise esse documento que foi protocolado hoje e tome as medidas necessárias para apurar e responsabilizar essa situação extremamente ofensiva, não só contra mim, porque ela ofende a mim, mas ofende a todas as mulheres, ofende a todas as vereadoras, ofende essa casa, para que a gente não tenha situações como essa se repetindo
como vem se repetindo ao longo dos últimos anos. É isso, presidente. Obrigada.